Fala galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um Pratique Brasil Prev. Parece que foi ontem que nós gravamos o nosso primeiro programa, não é mesmo? Muita gente bacana, legal, já passou por aqui, já dividiu histórias incríveis e agora nós estamos na reta final. Mas antes, nós temos dois convidados super experientes e que fizeram história dentro do esporte. Então, bora lá, porque o assunto hoje é o que não falta e eu vou chamar aqui, nessa abertura, Magali Fernandes, que é uma das precursoras do futebol feminino. Vem, Magali, vem correndo, Magali. Tudo bem, querida? Tudo bem, você tá bom? Eu quero dividir a sua história, fique à vontade, eu quero dividir a sua história, que é muito, mas muito importante, como uma das principais aliadas e transformadoras do que a gente vê hoje em relação ao futebol feminino. Foi jogadora, treinadora, começou lá atrás, nos anos 80. Eu queria que você explicasse como é que você hoje se sente olhando para o que o futebol feminino se transformou perto daquilo que ele era. A gente, né, Ivan, fica muito feliz porque eu fiz um trabalho assim de reformulação dentro do futebol. Quer dizer, quando eu comecei a jogar, eu comecei novinha também. Eu comecei com 14 anos. Tá. Só que o pessoal já tinha muito mais idade que eu, né? Tanto que a Formiga, a Roseli, elas jogaram comigo no Juventus. Legal. Onde o primeiro clube que iniciou o futebol feminino em São Paulo foi o Clube Atlético Juventus, de clube, né? Sim. E, isso então, a gente está falando dos anos 80. Anos 80, Tá. que foi, o Juventus foi até 87, depois parou, voltou em 95. Então foi uma luta muito grande, porque não tinha equipes, era só um clube, era Radar no Rio, Juventus e São Paulo. Depois começou na década de 90, começou os torneios pela CBF, né, que a CBF assumiu o futebol feminino, começou a lançar campeonato brasileiro, essas coisas assim, que hoje é o brasileiro oficial, mas antigamente já tinha, era sul-brasileiro, que eram tudo feito numa cidade só, mas aí ele veio crescendo, né, a gente ralou bastante para estar onde está hoje, quer dizer, eu falo, a gente comeu muita terra, Claro. Porque nós jogávamos em terrão, os campos não eram campos de grama, era um terrão. E os adversários, desculpa te interromper, mas os adversários, por exemplo, no começo, quando só tinha o Juventus, como é que vocês faziam para treinar? Chegava a jogar contra os homens? Jogava. A gente jogava com o time juvenil do Juventus. Do masculino, que foi campeão no Japão, que é o Raudinei, Serjão, que hoje são treinadores, empresários, Betinho, que eram tudo moleque na época. Então a gente jogava no Juventus, no terrão, lá no clube, contra eles. Você é a moleca travessa, né? É. O conhecido como a moleca travessa. E detalhe, moleca travessa, por causa do moleque travesso que é o Juventus, você treinou muito tempo ali naquele gramado onde o Pelé fez o maior gol da carreira dele, né? Porque foi contra o Juventus e é um gol que não foi filmado, foi reconstituído depois, né? Naquele gol. Tem uma simbologia toda, você carrega esse apelido de moleca travessa, fazer parte de um clube tão tradicional em São Paulo. Claro. É um orgulho, né, eu ter começado no Juventus jogando e depois eu virei técnica do Juventus, onde eu reformulei o futebol feminino com categoria de base, com meninas novas dentro do Juventus, da onde as grandes jogadoras que tem hoje, algumas estão paradas, mas outras ainda estão, que é o top que está hoje, a Cristiane, a Tamires, a Esther, que foi seleção brasileira, a Érica, que está no Corinthians, no Santos está a Eriquinha, a Taizinha, Suzane, que tinha 11 anos, que jogava pelo colégio, hoje ela está lá no Santos, já é mãe. Então, sabe, para mim é um orgulho muito grande, porque eu peguei essas meninas com 11, 12, 13 anos. Hoje elas estão mães. Claro. Eu falo que é tudo meus netos, né? Quero saber as chances do Brasil em relação à Copa do Mundo, Olimpíada. Porque assim, ó, a gente sabe que no masculino, enfim, nós temos todo o histórico que existe ainda. No feminino, Marta, que foi a grande protagonista da nossa modalidade feminina nesse país, poxa, a Marta se aposentou sem ganhar uma Copa do Mundo. Tá longe. E se sim, por quê? Eu acho por causa do trabalho, né? Porque eu acho que só ia vir jogadora de fora, que tá do Brasil lá fora, se nós temos bastante jogador aqui, só que nós não temos trabalho de baixo. Você vê que tem meninas que elas estão na seleção e não tiveram trabalho de base. Não tiveram um trabalho de clube. Eu peguei você e falei, ele é bom, eu levei ele lá, eu vou trabalhar ele na seleção.
Então que a peneira é na seleção, isso não existe. Porque você vai jogar um mundial, as meninas lá elas já estão jogando desde os 10 anos de idade. Tem que ir de grau em grau, degrauzinho em degrauzinho para subir. Olha, eu queria te agradecer muito pela sua participação no nosso programa e te parabenizar por ter tido essa força lá no início. Porque, gente, se hoje você sequer tinha noção que muitas das craques do nosso futebol surgiam ao acaso, né, e não sabiam de onde elas vinham, aqui ó. Essa aqui é a grande formadora, foi a primeira pessoa que lapidou, acreditou, impulsionou e investiu tempo, dedicação e muita paixão para a transformação dessa modalidade no Brasil. Obrigado mais uma vez, Magali. Obrigado você, Ivan, pelo convite. Sucesso aí com o programa. Para nós. Tá. É isso. Quem também vem fazendo história, só que nas pistas de skate, adivinha? É a nossa medalhista olímpica Raíssa Leal. Diretor, roda o filme aí do Brasil Prev Júnior com a Raíssa pra gente, vai? O tempo voa, e sabe o que eu faço? Pego embalo e vou junto. Dedicação tem que ter, e vai muito além do skate. Na pista, nos estudos, vou com tudo, vou pra cima, até o ponto mais alto do pódio. E tem que ser assim. Projetar o futuro é praticar seus sonhos todos os dias. A partir de R$100 por mês, seu campeão pode chegar longe com o Plano de Previdência Brasil Prev Júnior. Bom, pessoal, agora eu preciso dizer para vocês que eu estou muito lisonjeado, satisfeito e honrado em receber aqui no nosso programa Pratique Brasil Prev um companheiro de profissão que sempre foi referência, acho que não só para mim, mas para todos os jornalistas esportivos do nosso país. A gente tem a honra de receber aqui o Alvinho, o Álvaro José, locutor esportivo, jornalista esportivo, um cara com 10 coberturas de Olimpíada na história. 11! 11. Desculpa por ter errado nessa introdução, tá vendo? Quando você pensa que se chegou lá, o cara se supera. Tudo bem, Alvinho? Tudo ótimo, Ivan. Prazer estar aqui com você. Realmente um prazer. É muito difícil descrever, porque eu te admiro demais. E, de fato, a nossa profissão, a gente tem que se reinventar cada dia. O tempo inteiro. E você realmente trilhou um caminho brilhante. E aí tive que voltar pro esporte, porque não tem jeito. Uma vez com o pé no esporte, agora estamos de volta no esporte. Queria, cara, entender com você como é que foi a construção desse título do Senhor Olimpíadas, cara. Senhor Olimpíada é muita coisa, 11 competições, que é o momento máximo do esporte, né? Não, e é verdade, né? Quando eu comecei, praticamente ninguém tinha interesse em outros esportes. Comecei na Bandeirantes e até era bem curioso, porque tinha os jogos de basquete. E os grandes repórteres da época, Sérgio Cunha, Chico de Assis, não queriam saber de fazer jogo de basquete. Uhum. E eu sempre, tô aqui. E fui fazendo os grandes jogos de basquete, o Círio, depois do Oscar, do Marcelo, do Marquinhos e tal. E a Olimpíada era concomitante. Eu fazia os Jogos Pan-Americanos, fiz o Pan-Americano de 79 em Porto Rico, então ir para a Olimpíada de Moscou foi algo natural. E depois foi na sequência. Passei a fazer muitas edições dos Jogos, eu estudei História, e isso me ajudou demais nas cerimônias de abertura. Foi aí que foi cunhado, esse apelido, que foi muito auxiliado pela revista Placar, que numa edição de 2004 me colocou como a voz das Olimpíadas. Então, e eu sonorizei a história das Olimpíadas na época da Placar. E aquilo, com a televisão, junto com isso, foi crescendo cada vez mais e realmente até o COB, o Comitê Olímpico, brinca comigo e fala, não, você é o Senhor Olimpíadas. Aliás, queremos a sua memorabilia para colocar aqui, porque eu sou acumulativo, né? Eu sou acumulador. É terrível. Balvinho, você teve, acho que a sua Olimpíada de abertura, né? A primeira competição foi justamente a de Moscou? Pela rádio. Ah, pela rádio. Pela rádio. Então você estava na cerimônia de abertura, aquela simbólica, inesquecível cerimônia em que o ursinho chora, né? Esse foi o choro foi no encerramento. O ursinho apareceu na abertura. Tá. Só que a abertura, a hora que você vê a abertura hoje na internet, você fica de saco cheio, porque é repetitivo. Sim. São todas as repúblicas soviéticas colocaram números ali. Perfeito. O editado é muito legal. Legal. Você sabe disso. Sim. E na realidade, tudo aquilo que aconteceu fica chato. Agora, o choro do ursinho foi um encerramento, que foi algo tocante mesmo. E segundo alguns, né, um dos 6 maiores símbolos da história olímpica em todos os tempos. Agora eu quero que você me conte uma história,
que aconteceu em Barcelona, em 1992. Porque assim, ó, o que pressupõe você trabalhar numa emissora de TV? Você entrar com a imagem e o texto ou a narração, ela vem para dar o esclarecimento, o detalhe, né? Só que em 1992, em Barcelona, você teve que narrar uma luta sem assistir a luta. Não, e eu mudei todo o formato da OT, né? A Organização de Televisão Ibero-Americana que você conhece, porque todo mundo podia fazer de qualquer posição de comentarista a transmissão, o que barateava os custos. Tá. Então, por exemplo, tinha a lendária botoneira, que existe até hoje, então, número 1, eu tô com a natação, número 2, com o basquete, número 3, com o atletismo. Mas, na verdade, atletismo e natação não batem na mesma semana. Mas era exatamente assim, eu estava no estádio de atletismo, no Montjuïc, no que é o Estádio Olímpico de Barcelona, e estava tranquilo. Você vai narrar o judô agora e tal, tudo mais, sai aí do atletismo, vai pro judô, tá bom. É a botoneira 11. Daí fui lá, apertei a 11 e não tinha nada. Daí fui na 10, não, aqui tá na 10. Quem que vai lutar? É um mongol contra um atleta da CEI, Comunidade de Estados Independentes, seria a União Soviética. Não. Você tem que ir na luta das mulheres. Daí apertei lá, não tinha nada de luta de mulher. Tinha um ensaio de nado sincronizado, que é na segunda semana. Falei, escuta, tá assim. Como é que vamos fazer? Não temos como fazer e tal. E nós tínhamos um editor de imagem, que hoje é chefe de cozinha, o Rogério Carneiro, que foi árbitro de judô e tal. Ele falou, não, eu vou te ajudar e tal, tudo mais. Então era a primeira luta do Rogério Sampaio, que depois ganharia a medalha de ouro olímpica dia 1º de agosto de 1992. Então eu simplesmente fiz assim, fechei o olho, me senti na atmosfera do judô, eu já tinha lutado judô, e falei, olha, quando eles estiverem em pé, me fala a pegada e tal, tudo mais. Quando eles estiverem na luta de chão, também me fala. Só isso. Mais nada, Alvinho, mais nada. E fui fazendo de acordo com o que ele me passava e a minha imaginação. O certo é que acabou a luta com o português Almeida, Rogério Sampaio ganhou. Aí o Nelson Guzardi, famoso Nelson Garrafão, falou assim, o pessoal quer mandar um recado para você. Abaixou a botoneira do áudio e eu só ouvi assim. A imagem bateu certinho com... Foi uma coisa sobrenatural do Almeida. Daí eu fiz a segunda luta com o Kuan da Coreia do Sul. A primeira foi perfeita. A segunda foi razoável. Só que quando acabou, eles falaram, Álvaro, foi espetacular e tal, tudo mais. Quando você olha para todo esse compilado de experiências que você traz na memória, qual foi a Olimpíada mais marcante e por quê, Alvinho? Bom, a primeira Olimpíada que eu fiz para TV foi extremamente marcante. Los Angeles 84. Tanto que eu faço questão de chegar em Los Angeles 2028. Estou treinando, estou me preparando, mantendo a voz e tal. Los Angeles 84 foi um divisor de águas no planeta com relação à história olímpica. Primeiro, foi a primeira Olimpíada da iniciativa privada. Até Moscou 80 eram os governos que bancavam. Perfeito. A partir de Los Angeles, foi iniciativa privada com grandes patrocinadores que viabilizaram a Olimpíada dos Sonhos na ensolarada Califórnia. Então, ali, para mim, foi muito marcante. E principalmente o fato de eu ter narrado o Joaquim Cruz, a medalha de ouro do Joaquim Cruz. E eu estava muito feliz porque aquela narração foi a última Olimpíada também da ABC americana. Depois eles não fariam mais a Olimpíada. E uma saga olímpica em televisão que eles começaram em Roma 60 com VTs. Então, para mim, foi a primeira Olimpíada e a medalha de ouro do Joaquim Cruz foram marcantes. Mas foram momentos incríveis. Cada Olimpíada tem um grande momento e eu sou um privilegiado, porque em 11 Olimpíadas eu narrei 12 medalhas de ouro. Você tem uma história, parece que o Banco do Brasil também, não tem? Não, aí é muito divertido, porque em 92, a grande maioria dos jogadores da seleção brasileira era do Banespa, um banco extinto hoje. E do clube vôlei, também. Né? Vôlei. E o próprio Nusmo, o pessoal da CB Vôlei, o pessoal do marketing, falou, olha, vocês querem continuar e tal, nós vamos pegar um patrocinador de banco e tal. O banco, não, nós somos um banco local, é um banco do estado de São Paulo. E aí o Banco do Brasil abraçou o voleibol. Quando ele abraçou o voleibol, foi para onde? Olimpíada de Barcelona 92. Primeiro ouro.
Nossa, aquele time é o momento olímpico que mais marca a minha vida, porque eu era pequenininho, eu lembro, em 92, assistindo e vendo aquela medalha e o Marcelo Negrão dando aquele saque e o Maurício saindo para abraçar o irmão, controlando, foi maravilhoso, né? Não, e foi muito assim, por exemplo, o Banespa acabou, aí você tinha o Banco Econômico da Bahia, o corneteiro D'Artagnan, que era patrocinado pelo Banco Econômico e a partir daí foi patrocinado pelo Banco do Brasil. E o Banco do Brasil abraçou o esporte a partir daí. Então foi muito significativo para todos nós que vivemos aquele dia em Barcelona. Eu não participei da transmissão, foi o Luciano e o Paulo Russo, mas eu estava já me preparando para ir para o encerramento da Olimpíada. Então foi extremamente tocante aquele 3-1 e eu não esqueço até hoje quando os cubanos falaram para mim, não, quando ganhamos de Cuba no segundo jogo da fase de classificação, Brasil é campeão olímpico. O Brasil perdeu 2 sets a Olimpíada inteira. Para os Estados Unidos na semifinal e outro para Cuba na fase de classificação. E aí pegou a Holanda, que também foi, de certa forma, uma surpresa, né? Porque a Itália era a favorita na época, né? A Holanda ganhou de 3-2 da Itália. Foi. A Itália totalmente era a grande candidata à medalha de ouro, inclusive time superior ao Brasil, tinha ganho 2 vezes do Brasil na Liga Mundial, mas eles não resistiram aos holandeses. Não resistiram. E a gente pegou a Holanda aí. E estava embalado. A hora que embala, a gente sabe que pode sair da frente, porque é a chance de ganhar. Por isso que todo mundo fala, não, preparo físico, isso, aquilo. Não, meu querido, a hora que embala na competição, pode esquecer. Quero te agradecer, o senhor Olimpíadas. É esse cara que tem 11 no currículo e compartilhou parte dessas experiências incríveis naquela competição que a gente tanto ama aqui no Pratique Brasil Prévio. Alvin, mais uma vez, cara, muito obrigado. Satisfação enorme. Obrigado a você. Te receber aqui. Parabéns pela trajetória e pela inspiração que você é para a nossa profissão. Não, obrigado a você. Foi um prazer falar de esporte olímpico, porque são poucos os espaços para se falar de outros esportes. Você sabe disso. É isso. Bom, e você que veio com a gente até aqui, meu muito obrigado. Encerrar o programa do lado desse cara, uma lenda do esporte, é um prazer. Então, até a próxima edição com mais um Pratique Brasil Prévio. Valeu!